Estas férias, leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Bem-vindos a este Sob Escuta especial com Rui Tavares. Rui Tavares, bem-vindo também. Obrigado. O livro tem um congresso que começa esta sexta-feira. Uma das principais novidades é o facto de Rui Tavares deixar de ser co-porta-voz. Já lá vamos a essa questão. Antes queria só tentar perceber um bocadinho como é que está a olhar para este problema da falta de água na zona da Almada. O livro requereu a audição urgente no Parlamento da Presidente da Câmara Municipal de Almada, do Presidente do Conselho de Administração dos SEMAS de Almada. Eles deviam ter atuado mais cedo para tentar resolver isto? Bem, bom dia, obrigado Miguel, Rui e Miguel pelo convite. A resposta é sim, mais cedo e com mais previdência, com mais capacidade de planeamento, que é um problema estrutural do país, precisamente esta falta de cultura de prevenção e de planeamento, ainda por cima em coisas, temas que não nasceram ontem, que nós não imaginávamos que iriam acontecer de repente. Todos sabemos que as questões da escassez da água, das alterações climáticas e também da própria pressão demográfica, da pressão do turismo e por aí afora, não são propriamente novidade. Portanto, nenhum responsável político tem exatamente o direito de se confessar surpreendido pelos acontecimentos. A Assembleia da República tem poderes relativamente limitados e, bem, no que diz respeito ao acompanhamento de assuntos autárquicos, não compete às Assembleias Municipais, e temos uma deputada municipal em Almada, a Geisiele Fernandes, fazer a fiscalização aos autarcas. A Assembleia da República não tem o poder de convocar autarcas, pode convidá-los a vir prestar esclarecimentos, e eu creio que é do interesse tanto de autarcas como dos serviços municipalizados de prestarem esses esclarecimentos ao país, porque, entretanto, o tema se tornou importante, é um concelho importante onde vivem centenas de milhares de portugueses, mas é também, evidentemente, um sinal de coisas que podem acontecer noutros municípios portugueses e que preocupam toda a gente. Certo, mas logo depois das autárquicas, portanto, em novembro do ano passado, o Livro Almada felicitou o acordo alcançado entre o PS e a CDU na cidade, que levou à distribuição de pelouros, entre outras coisas, o vereador da CDU vira o presidente do SEMAS. O Livro da Almada fez uma avaliação precipitada da solução que estava a ser encontrada ali em Almada para a governação? Não, o que há é que é preciso, a seguir às eleições autárquicas, encontrar maiorias e maiorias funcionais e depois responsabilizar as pessoas que sejam parte dessas maiorias, evidentemente. Sim, mas se houvesse uma maioria PSD chega numa autarquia qualquer, o Livro não felicitaria, não é? Aqui decidiu felicitar. Não perceberam que havia aqui o potencial para isto correr mal? Isso, o potencial ali, no caso, é bastante distribuído, porque o próprio PSD também teve estes pelouros e responsabilidades nos serviços de água durante muito tempo. Desse ponto de vista, até se poderia dizer que o Miguel estava a ser injusto com o vereador do PCP que chega mais cedo. Mas como, por sua vez, o PCP também já teve a Câmara de Almada durante muitos anos, infelizmente temos aqui culpas distribuídas, que é sempre aquela situação um bocado desagradável, em que, quando é culpa de todos, até parece que não é culpa de ninguém, mas não é assim, e até parece que aqueles que não estavam lá, tipo o Chega, que eventualmente fariam melhor, quando a gente sabe que do outro lado do rio, em Lisboa, o Chega foi nomeado por Carlos Moedas para serviços até de ação social por alguém que depois se descobriu que tinha uma série de situações que estavam ali já no foro do ilegal. Há que crescer a isso no comunicado. É curioso porque no comunicado em que o Livro Almada felicita o acordo entre o PS e a CDU são elencadas uma série de questões prioritárias e por acaso a escassez de água não está lá. Bem, até agora não tinha acontecido e, portanto, é uma coisa que está debaixo do radar. Mas afinal era previsível ou não era previsível? Na primeira resposta disse que era previsível. Afinal agora já não para quem está aos comandos da situação, que não é o LIVRE, certamente tem que ser previsível. Então o LIVRE não conhece os problemas da Almada? É isso? Elencou uma série de problemas há poucos meses. Esqueceu-se do problema da escassez de água. Afinal, conhecem os problemas? Não os conhecem? Como é que avalia esta prestação do LIVRE em Almada?
avalio bem, porque é uma prestação que, por um lado, valoriza a estabilidade do Executivo Municipal e o facto de se conseguirem encontrar soluções de governação, e isso em nenhum momento prende as pessoas. Mal seria, e aí é que estaria eu aqui para bater no livro, se a seguir dissesse os responsáveis que têm a obrigação de acompanhar estes temas, que nitidamente, pelo que está a acontecer, não os acompanharam bem ou não souberam previr a tempo. Se o livro fizesse o que é costume, que é depois a seguir dizer, bem, tudo bem, mas estes são dos nossos, portanto não criticamos ninguém, são mais à esquerda, não criticamos ninguém, aí estaria aqui o Miguel Pinheiro. Bem, o Miguel, de qualquer forma, estaria para bater no livro em qualquer das situações. Mas eu aí... Eu não bato em ninguém, eu só estou a fazer perguntas. Aí batia ao Miguel e batia ele também, batíamos os dois. Tendo em conta que entrou em contradição entre a primeira e a segunda resposta, eu só estou a fazer perguntas, mais nada. É só isso. Acha francamente que é uma contradição? Na primeira resposta disse que era previsível haver um problema de falta de água. Eu estou a perguntar-lhe porque é que o livro de Almada no comunicado não falou sobre isso e disse-me que não era possível prever. Portanto, para mim há aí uma contradição. Não estou a bater em ninguém, só estou a fazer perguntas. As pessoas têm momentos diferentes no tempo e têm lugares diferentes. Ou seja, para quem não tem responsabilidade sobre os serviços municipalizados da água, é o caso do livro, não tem essa responsabilidade e evidentemente não acompanha com o mesmo detalhe. Não tem a ver com isso. Isso é a mesma coisa que eu fui vereador da oposição em Lisboa quando aconteceu o acidente do Elevador da Glória, no qual tanto Presidente de Câmara como Carris... Aqui não houve um acidente, é uma questão estrutural, não houve nenhum acidente. Mas quando foi esse acidente, eu lembro que o Miguel fez um programa chamado O Bom, o Mau e o Vilão. A administração da Carris era o bom, a seguir a terem morrido 16 pessoas, e eu era o vilão. Mas eu aqui não estou a fazer o bom, o mau e o vilão, estou a fazer perguntas. Não, está a entrar em contradição. Estou a fazer perguntas. Está a entrar em contradição com o que o Miguel, em relação a Carlos Moedas e à Carris, ainda aqui há uns meses, num acidente que resultou na morte de pessoas no maior ícone turístico da cidade de Lisboa, não conseguiu depois ver. Organizamos aqui um programa... Miguel não conseguiu prever que havia esse problema. Depois organizamos um programa em que o Rui Tavares me faz perguntas, está bem? Vamos organizar isso e fazemos este programa, faço-me perguntas, acho que está legítimo. As respostas às vezes são perguntas. E aí está, o Miguel não soube prever, certo. E elogiou. O que é extraordinário é que o Miguel elogiou a administração da Carris a seguir ao acidente onde morreram 16 pessoas. E nessa altura, como tinha que arranjar um vilão... Certo. Então vamos lá voltar às perguntas ao Rui Tavares. Vamos avançar. Rui Tavares, vamos agora à liderança e à questão das mudanças no grupo de contacto. Durante anos defendeu que o facto do livro ter uma liderança bicéfala, defendeu que era bom e ter 2 co-porta-vozes. Agora que vai ser o número 3 da lista, numa entrevista afirmou que o livro ia passar a ter um trio de ataque. Isso quer dizer que passaram de 2 para 3 atacantes para continuar a mandar? Bem, o livro tem uma liderança coletiva, sempre teve. Em entrevistas convosco, quando às vezes aparece a palavra líder, eu sempre a rejeitei, até porque acho que há uma obsessão pouco sadia na política e noutros campos da vida, pelas pessoas que se entusiasmam muito por essa coisa do líder, o líder, ser chamado líder, ter o cargo ou o título de líder, e as coisas não são assim. A liderança, que é uma coisa diferente, é uma qualidade que se pode exercer a partir de vários campos. Às vezes, quem consegue exercer essa liderança é quem está atrás e quem encoraja os outros. Portanto, o líder tem um papel, o livro tem uma liderança que é coletiva do ponto de vista executivo. O grupo de contacto é isso, é a direção política e executiva do partido, tem este nome um bocadinho arrevesado, que é completamente culpa minha, e aí tem 2 co-porta-vozes, o que aliás está em linha com a tradição da nossa família política, os partidos verdes europeus. Vocês vão ver o Partido Verde Alemão, que já esteve várias vezes no governo, o Partido Verde Francês, dos Países Baixos e por aí afora, tem em geral co-porta-vozes, por vezes com funções um bocadinho diferentes e que são afinadas também dependendo de necessidades, ou mais internas ou mais externas. E isso continua. Se os membros e apoiantes do LIVRE reforçarem a sua confiança nesta estratégia que até agora acreditamos nós tem servido ao partido, porque o partido tem crescido, e que começa, tenho muito orgulho nisso, a repensar, mas sem ser pressionado por problemas, por derrotas políticas ou o que quer que seja. É nestas alturas, aliás, que se faz melhor a tal liderança distribuída do repensar o futuro, começar a pensar no livro, não só há 2 anos, mas há 20 anos. Para isso, olha-se para uma equipa, vê-se quem é que rende mais em cada função, e nós no livro temos um limite de mandatos. Eu fiz 2 mandatos no grupo de contacto e, portanto, poderei fazer um terceiro, irei fazer um terceiro se as pessoas votarem na nossa lista, mas um limite de mandatos não quer dizer que seja uma obrigação de cumprir
até o último dia e ser co-porta-voz até o último dia. Achei, no meu caso, que renderia, que seria mais útil ao partido em funções que são mais recuadas, portanto, para usar a sua metáfora futebolística, os pontas de lança estão lá à frente e depois há quem também canalize o jogo para os pontas de lança e não sou só eu. Vamos aí, que vai ficar responsável pelos pilares da estratégia, comunicação e formação das novas lideranças. A estratégia não é, por definição, a função de um líder? E já agora, a comunicação também não é, por definição, também a função de um porta-voz? No caso do LIVRE, a definição da estratégia até compete à Assembleia, porque o grupo de contacto é um órgão executivo, não é um órgão deliberativo e não é um órgão que define a estratégia. Agora, tem que haver quem, dentro do grupo de contacto, acompanhe essa definição da estratégia pelo órgão deliberativo, o órgão colegial, e também a alimente com reflexão, e, portanto, isso é uma questão que depois, evidentemente, não cabe necessariamente depois à implementação todos os dias. O co-porta-voz, tanto a Isabel Mendes Lopes como o Jorge Pinto, tem uma função que é muito transversal. Ainda não foram eleitos. E que é, exato, mas aqueles que propomos para desempenharem esse papel têm uma função que é de falar em nome do partido e, em última análise, só os co-porta-vozes falam em nome do partido. Por exemplo, quando os jornalistas fazem uma pergunta sobre um tema que ainda não está em cima da mesa, que ainda não foi debatido nos órgãos do partido e, portanto, é uma responsabilidade muito grande porque implica conhecer muito bem o património ideológico do partido, conhecer muito bem todos os programas nos quais a Isabel teve uma grande... sem falar em nome do partido nessas circunstâncias. Eu recordo-me há pouco tempo em Belém que a Isabel Mendes Lopes estava a falar e começou ela a falar com os jornalistas e depois acabou por ser o Rui a responder ao resto das perguntas. Nem sequer fez ela toda a sessão. Bem, isso é assim, só há uma situação qualquer de foi para esclarecer. De uma... Aliás, o Rui conhece isso muito bem e sabe que se tentar fazer disso uma espécie de regra para o LIVRE, isso seria de uma enorme injustiça. A Isabel Mendes Lopes foi a pessoa central no desenho do programa que estamos a implementar agora, é a líder parlamentar e, felizmente, eu não sei se no local de trabalho têm a sorte de haver alguém com quem trabalham, com quem nunca tiveram um problema. Se não tiveram essa sorte, aconselho-vos vivamente a um dia poderem trabalhar com a Isabel Mendes Lopes, porque ela é essa pessoa. E, portanto, o que faz é que, quando temos vários jornalistas à frente, há perguntas sobre temas diferentes, ela me passa a bola e eu passo a bola à Isabel, e agora há uma equipa da qual eu faço parte, mas fazem parte 15 pessoas, e algum desse jogo que é canalizado para os porta-vozes, isso com imensa naturalidade. Mas a pergunta que me tinha feito, na verdade, até tinha outro sentido e eu gostaria muito de responder a ela. Eu fiz parte de um grupo de contacto logo no início do LIVRE, que teve uma derrota eleitoral, foi quando não conseguimos eleger para o Parlamento e depois, na sequência dessa derrota eleitoral, se demitiu e convocou um congresso antecipado. E depois, durante vários anos, não fiz parte desse órgão executivo do LIVRE, participei na vida do meu partido como representante na Assembleia e fui à minha vida académica, vida profissional, voltei a escrever livros com a cadência que eu gosto de escrever e que desejo escrever, e nessa altura o partido teve que se viabilizar numa situação que era difícil e quem foram as pessoas mais importantes nessa fase da história do partido foram pessoas precisamente como a Isabel Mendes Lopes, como o Jorge Pinto, como o Pedro Mendonça, como o Paulo Moacho, como o Tomás Cardoso Pereira, como a Patrícia Gonçalves, portanto pessoas que conhecem bem o partido também nos momentos maus. É aí também que se cria aquela coesão da equipa que é muito importante para depois as pessoas não perderem o sentido durante os momentos bons. Depois, como sabem, regressei a seguir às eleições de 2022, na verdade até fui eleito deputado não fazendo parte do Grupo Contacto Livre. E agora, 2 mandatos, 4 anos, o balanço, creio eu, é bastante bom e é reconhecido lá fora e a mim dá-me bastante prazer poder voltar a fazer outras coisas e, acima de tudo, deixar de ser com o porta-voz, sem ser por aquelas razões tradicionais da política. Houve uma derrota política, houve um escândalo político. Também porque já vi algumas pessoas a perguntar, não estou doente, estou bem de saúde, ando bem disposto. Simplesmente acho que há quem possa render como co-porta-voz mais do que eu, há quem já o faça muito bem, que é o caso da Isabel Mendes Lopes, e que a Isabel e o Jorge vão fazer uma boa dupla e que nós saberemos canalizar o jogo para essa dupla. Já sabemos que a decisão é sempre tomada pelos membros, mas na sua opinião, quem é que devia ser o próximo candidato a primeiro-ministro? Isabel Mendes Lopes, o Jorge Pinto ou o Rui Tavares?
Bem, o LIVRE está a escolher agora, e é nisso que estamos concentrados. Vai ter o congresso durante este fim de semana, aliás, começa hoje já, os órgãos internos do partido. É o Executivo, que é o grupo de contacto, a Assembleia, que é o órgão deliberativo, o Conselho de Jurisdição, com as suas subcomissões, portanto, que é o órgão jurisdicional. E depois o LIVRE tem, como vocês sabem, um procedimento de escolha de candidatos e candidatas que passa por primárias abertas. É o único partido em Portugal que o faz. E é esse que determina quem é que são os candidatos e candidatas a deputados, que é efetivamente o que existe segundo a Constituição. Se foram mais votado por Lisboa e for o cabeça de lista por Lisboa, naturalmente será o candidato a Primeiro-Ministro. E eu não sei porque é que tem que ser de Lisboa, porque o Porto, ou Vila Real, ou Santarém, ou Faro também tem de ser novamente o candidato a Primeiro-Ministro. Essa é uma pergunta que o Rui sabe muito bem, com a experiência jornalística que tem, que facilmente dá um título, mas também é um daqueles títulos que os leitores, quero dizer, e os eleitores também, facilmente desvalorizam, porque um título a dizer não exclui ou admite é um título que não diz nada. Se o jornalista tivesse mais confiança para dizer mais no título, diria mais. O não admitir, ou o admitir ou o não excluir, significa apenas, é um bocado como se eu... Mas tinha a possibilidade de excluir, se achasse que tinha que também haver uma renovação do principal rosto eleitoral naquelas que são as eleições mais cruciais para o LIVRE. Mas repare, nem eu acho bem que qualquer cidadão, qualquer que ele seja, deva prescindir de direitos cívico-políticos e fazê-lo antecipadamente, como ainda por cima creio que a metodologia que eu pessoalmente sempre utilizei para que as pessoas soubessem de uma candidatura ou de uma não candidatura minha, facilita-me muito a vida, e tem-me facilitado muito a vida. O meu partido abre um processo de primárias, eu gosto de ser candidato em primárias e, aliás, ser candidato por convite, como fui uma vez na vida, é uma coisa que essa aí não tenho intenções de voltar a ser. Acho que o sistema de primárias é um bom sistema e, na altura, as primeiras pessoas a saber são os membros do Colégio Eleitoral do LIVRE e sabem exatamente no mesmo momento em que sabem sobre todos os outros candidatos. É quando recebem a lista de candidatos. E aí vem aquele, aquela, etc. candidatou-se. Olha, o Rui também se candidatou. Olha, o Rui desta vez não se candidatou. É dessa maneira que vão saber, até porque podemos continuar a conversar acerca disto, mas eu não sei. E, portanto, não consigo esclarecer mais do que isto. Não exclui, mas se quisesse, admite não excluir, exclui não admitir. Podemos tentar todas as permutações de verbos, mas não. É só que o Rui não exclui, só isso. Se podia excluir isso agora. Não, mas isso... que era um título, ia dar aulas, ia escrever livros e dizer, não, já não estou para isto. Eu, felizmente, consigo fazer as duas coisas. Andar e mascar amendoim ao mesmo tempo. E tenho escrito uns livros, agora não é com a cadência, se calhar, que eu gosto. Eu só estou a dizer que podia, se quisesse não continuar no Parlamento no fim deste mandato, podia já ter tomado essa decisão. Não era assim tão bizarro. Acho que alguém que decide deixar de ser co-porta-voz, precisamente nas condições em que vos disse, que não há uma derrota política, não há um escândalo, não ando zangado com a vida, não nada disso. Basicamente, o que eu acho é que observo a situação política do meu país, como os meus camaradas certamente farão, como as outras pessoas, que aliás de fora podem participar, e depois tomam a decisão. Aliás, já houve aí uma série de coisas, Primeiro-Ministro, Parlamento Europeu. Olha, infelizmente nunca me mencionam Lisboa, que é uma paixão minha e à qual me dediquei bastante e que está muito mal governada. Mas numa entrevista que Jorge Pinto deu ontem ao Expresso, disse que a pessoa mais lógica para esse lugar, ou esse cargo, candidatura a Primeiro-Ministro, seria Isabel Mendes Lopes, porque é a número 1 da lista A em que o Rui Tavares faz parte. Concorda com esta ideia? Concordo, claro. Quer dizer, assim, do ponto de vista da ordenação da lista, da hierarquia, da importância que a Isabel tem também, seria evidentemente uma excelente candidata à Primeira-Ministra. Mas seria... Portanto, ou seja, se calhar ainda podia ter respondido mais ao Rui há bocado quando me perguntava, que pode haver um candidato ou uma candidata. Claro. Ou seja, aí já está a excluir que se vai colocar à frente de Isabel Mendes Lopes porque concorda com esta ideia de que ela é mais bem posicionada para ser a candidata à Primeira-Ministra. São situações que são definidas de acordo também com o contexto e, evidentemente, num diálogo muito franco que há sempre entre todos nós. Na verdade, nós estamos para aqui a falar disto e ninguém sabe quando é que vão ser as eleições. Se forem no prazo correto, elas serão em 2029, num ano que será muito exigente em termos de eleições.
porque terá europeias, legislativas, autárquicas, depois logo a seguir começa-se a falar de presidenciais, há eleições regionais também logo a seguir em 2 anos seguidos, Açores e Madeira, ou pode haver eleições antecipadas, nós não fazemos ideia. Mas isso não é de alguma maneira já estar a condicionar a tal escolha que estava a falar dos próprios militantes do LIVRE, quando chegar a essa altura das primárias para as próximas legislativas, dizer que Isabel Mendes Lopes vai ser a tal candidata a primeira-ministra? A sua pergunta é se seria natural. É natural, como é evidente, é natural. É uma pessoa com a qual o partido conta e que tem qualidades suficientes. Aliás, viu-se durante os debates agora nas eleições legislativas. Ela fez o debate com Nuno Melo, o Ministro da Defesa, e eu não sei se aqui no Observador qual é que foi a nota que deram, porque não me lembro agora em detalhe, mas toda a gente diz que a Isabel ganhou o debate a Nuno Melo e, portanto, está perfeitamente preparada para isso, como o Jorge Pinto está. Também é preciso termos em atenção uma coisa. As primárias são para os candidatos a deputadas e deputados. Na verdade, não existe constitucionalmente uma candidatura a primeiro-ministro. Se a pergunta é, o LIVRE deveria nas primárias também escolher o candidato ou a candidata principal que corporiza a candidatura a primeiro-ministro, que é uma coisa que até hoje nunca tivemos nas primárias, é uma reflexão que a Assembleia do LIVRE terá que fazer. E o Rui Tavares acredita que sim? O partido começa a atingir uma escala, tanto em termos de militância como de importância política, sendo o maior partido à esquerda do PS e sendo já um partido médio, e ainda por cima quebrando este tabu da governação e dizendo que é um partido que não é um partido de nicho, não é um partido de protesto, é um partido com vocação maioritária e que quer fazer parte de maiorias de governação, que pode justificar, portanto, faz olha a coisa dessa forma, ter essa reflexão. Pode justificar, isso não é o órgão a que nós nos candidatamos que fará essa reflexão e, portanto, pode justificar. A lista de que fez parte escolheu Jorge Pinto para o cargo de co-porta-voz, teve apenas 38 mil votos nas últimas eleições presidenciais, que foram cerca de 0,68%. Ficou muito atrás da Manuel João Vieira. Isso não mostra que Jorge Pinto tem dificuldade em mobilizar o eleitorado do LIVRE? Então, vamos a duas coisas. Permita-me fazer um introito. A lista A de que eu faço parte decidiu, num ato que eu considero que é de transparência e de responsabilização, e também precisamente daquilo que consideramos que é a melhor configuração para um órgão executivo, dar aos membros e apoiantes do LIVRE a oportunidade de escolherem também em função, não só das pessoas que estão na lista, mas do tipo de funções que devem desempenhar. E essa não é a única novidade. Por exemplo, decidimos que, tendo em conta o crescimento do partido, faz sentido que passemos a ter um secretário-geral no sentido europeu e inclusive da nossa família política do termo, ou seja, alguém que tome conta das questões administrativas e organizacionais do partido, e o candidato da nossa lista a essa função de secretário-geral é o Tomás Cardoso Pereira. Também é uma novidade muito importante. Talvez para as pessoas de fora do LIVRE não diga tanto, mas para as do LIVRE que entraram num partido em crescimento, que teve muitos desafios eleitorais e que não pôde dar tanta atenção aos detalhes práticos de funcionamento nos últimos anos, é certamente muito relevante. E depois o que... Mas é importante ter um porta-voz que fixa a base eleitoral do LIVRE, ou não? Sim, cada eleição é uma eleição diferente. Eu creio que nas eleições presidenciais o que é que era importante e qual é que foi o papel que eu acho muito corajoso e generoso do Jorge Pinto. Que a nossa área política não ficasse sem a representação, uma vez falhado o objetivo, que era o objetivo anterior e que falámos muitas vezes, de ter um candidato agregador à esquerda que fosse para lá das realidades partidárias. Acabámos por ter o candidato do Partido Socialista, uma candidata do Bloco de Esquerda que avançou, um candidato do PCP que avançou, e portanto aí também dissemos sempre, se a situação for essa, o LIVRE não é filho de um Deus menor, pelo contrário, tem responsabilidades particulares com a escala que hoje em dia tem, e também não está impedido de ter alguém, desde que esse alguém deseje, porque é uma candidatura uninominal, que avance para eleições presidenciais. E depois, além dessa representação de uma área política que significa trazer temas que de outra forma não teriam estado nas eleições presidenciais, desde logo a questão da revisão da Constituição, depois a questão da regionalização, depois a questão da ecologia e a Europa falada à nossa maneira, de uma maneira diferente de uma esquerda europeísta, o Jorge Pinto faz isso. Depois há uma questão de monitorização das presidenciais. Vocês observaram-nas com muita atenção e provavelmente, tal como eu, a não ser que alguém aqui tenha tido dotes divinatórios, só terminar, foram umas eleições presidenciais
muito dinâmicas, muito complicadas de adivinhar. 2 meses antes, António José Seguro aparecia em 5º lugar. A certa altura, o Almirante Gouveia e Melo era o vencedor anunciado. Depois deixou de ser. Marcos Mendes pareceu ser o vencedor anunciado. Depois implodiu. Numa situação dessas, o que é muito importante é conseguir monitorizar a situação. Ou seja, ir seguindo com o olhar, com a análise política, o que se vai passando na campanha, nas candidaturas. E poder intervir da forma positiva no momento certo. E o que é da forma positiva para o campo progressista? O campo progressista tinha sofrido a maior derrota eleitoral apenas uns meses antes, nas legislativas. Uma esquerda que tinha tido 60% dos votos em 2019, passou a ter, ou quase 60% dos votos, passou a ter apenas 1/3 dos votos. E conseguir que não fosse eleito um Presidente da República de direita naquela altura era essencial. Acima de tudo, há um momento em que poderiam ter passado à segunda volta André Ventura e João Coutinho de Figueiredo. Ora, mas Jorge Pinto não teve bem dizer nessa equação, nessa possibilidade de passarem 2 candidatos de direita à segunda volta. Pelo contrário, eu acho que aí é que o Jorge Pinto tem um papel decisivo ao ter tão poucos votos. Se olhar para isto do ponto de vista do eleitor de esquerda, pode ter a certeza que as pessoas reconhecem isso. Ou seja, em vez de ir sectariamente até ao fim, pisando no acelerador e o resto que se dane, e se na segunda volta nós, que falamos da defesa da Constituição, tivermos um candidato que quer dar cabo da Constituição, André Ventura, nos direitos fundamentais, liberdades, garantias. Posso dar exemplos e alguns deles são absolutamente de dar calafrios das coisas que André Ventura quer fazer à Constituição. E outro que quer tirar de lá o direito do trabalho, o direito do ambiente, o direito do consumidor. Sim. Essa era uma situação na qual quem se candidata à presidência da República tem uma obrigação. Rui, estamos que é pensar... a menos 10 minutos. E sim, mas é muito importante ser mais sucinto agora das respostas daqui para a frente. Nós só elegemos um Presidente da República e esse é o António José Seguro. Mas, nas eleições presidenciais, nós vemos também quem é que tem têmpera de Presidente da República. E aí eu devo dizer uma coisa. Quem tem têmpera de Presidente da República é quem sabe, no momento certo, sacrificar os seus interesses meramente eleitorais ao interesse geral. E isso o Jorge Pinto fez. Sim. E vai apenas dar um resultado. Para ir à sua pergunta inicial, é que há imensa gente que tem muita pena não ter votado nele e que vai ter imensa vontade de votar nele nas eleições em que de facto conte para a eleição de deputados e deputadas. O candidato do LIVRE, o Francisco Paupério, teve 4 vezes mais votos do que Jorge Pinto teve nas presidenciais, quando se candidatou em 2024 às europeias, e mais do que duplicou a votação que o próprio Rui Tavares teve quando se tinha candidatado em 2019 às europeias também. Não ponderou desafiá-lo para o cargo de porta-voz? O Francisco Paupério fez uma ótima candidatura às europeias. É preciso terem atenção que o LIVRE não elegeu nesse ano por aquilo a que eu chamo uma bola na trave que bateu cá em baixo e por acaso não entrou, e que essa eleição nas europeias, de alguém que pouco tempo antes não era conhecido do grande público, teria sido uma enorme surpresa eleitoral, porque tínhamos Catarina Martins, ex-líder do Bloco de Esquerda, tínhamos João Oliveira, ex-líder parlamentar do PCP, partidos com 20 anos, com 100 anos, e aquilo foi por uma unha negra, foi por poucos milhares de votos. E, portanto, o Francisco Paupério fez uma excelente candidatura às eleições europeias. Ele tem estado na Assembleia do LIVRE, decidiu não se candidatar desta vez, tem desafios familiares e pessoais, desafios dos bons, que certamente são ótimos para a sua família e que já tive a oportunidade de lhe dar esses parabéns. Em princípio terá sido por causa disso que ele não se candidatou à Assembleia e, portanto, evidentemente, são escolhas que o próprio Francisco deve fazer. Uma das moções que vai ser apresentada ao Congresso e que tem como subscritores, entre outros, Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto, defende a criação de um projeto piloto de supermercados públicos de bens essenciais. Penso que a Bulgária é o único país europeu a fazer essa experiência com as chamadas lojas do povo, mas que o governo búlgaro decidiu fechar ao fim de uns meses, invocando perdas enormes de dinheiro e queixas de prateleiras vazias. Querem repetir essa experiência cá? Acham que correu bem na Bulgária? Bem, na política nós também temos que ter uma dose saudável, razoável, equilibrada e pontual de experimentalismo. Não há só o exemplo da Bulgária. Nós sabemos que agora em Nova Iorque o atual mayor de Nova Iorque, Zoran Mamdani, tem precisamente um projeto de criar algumas mercearias a preços, a diferença é que na Bulgária foi feito. Em Nova Iorque ainda não foi. Na Bulgária já sabemos como é que correu. Em Nova Iorque vamos ter que esperar para ver, não é?
Miguel, eu prefiro tentar combater o problema dos desertos de acesso a bens essenciais e a bens de qualidade para a alimentação. Quem tem uma família com crianças pequenas sabe da dificuldade que às vezes é comprar alimentos saudáveis em determinadas regiões do país, em determinadas zonas dos subúrbios, e evidentemente, se me diz um projeto enorme com custos enormes para perdas enormes, não é isso que queremos fazer. Agora, ter alguma dose de uma experiência local e geri-la com bom senso e tentar fazer este combate, acho que isso também faz parte da política. Ou seja, nem tudo o que a gente faz em política já sabe o resultado. O que eu acho estranho é quem esteja no poder e experimente coisas que estão a falhar enquanto está no poder. Eu acabei de ler, ao vir para aqui, as mudanças que o governo da AD faz na questão das rendas, onde já há senhorios a pedir ilegalmente e às escondidas para as pessoas pagarem cauções ilimitadas, até já um ano, o equivalente a um ano de rendas se pede para a caução, e depois para as rendas, portanto, para as iniciais 2 aumenta para 3, mas a caução fica ilimitada. Portanto, é dizer aquilo que as pessoas faziam ilegal e envergonhadamente, agora podem pedir as cauções que quiserem. E é fazê-lo com a vida de centenas de milhares de pessoas, além das outras medidas, ao mesmo tempo. Acha bem este experimentalismo? Eu acho este experimentalismo com a vida das pessoas uma coisa absolutamente cruel e desumana, porque as pessoas já têm dificuldade a chegar ao mercado. Agora, vamos comparar o experimentalismo que esta direita, que tem sido uma direita de uma governação egoísta, agressiva, punitiva, antipobres, vamos experimentar com a ideia de para combater a dificuldade de acesso a bens alimentares a preços reduzidos. Fazer aqui ou acolá uma mercearia que tenha preços controlados. Ninguém está a comparar nada. Não, eu estou. Alguém está a comparar isso. Estávamos a perguntar, a tentar perceber que lições teria tirado da experiência na Bulgária. Mas há uma outra moção que vai ser também apresentada ao Congresso que defende que o livro deve, vou citar, contestar o caráter sagrado da propriedade privada dos meios de produção. E a mesma moção defende que o Estado-nação é, vou citar, uma forma de domínio que se resume à proteção da propriedade privada. O LIVRE tem um problema com a propriedade privada? O LIVRE é um partido que tem nos seus documentos fundadores a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que entre outros artigos define que a propriedade privada é um direito humano. E isso é aquilo que está nos nossos documentos e aquilo em que eu acredito, porque deve ser um direito humano, ainda por cima para quem vem precisamente das classes que menos têm e a quem o pouco que se conquista é importante conseguir preservar, manter, faz parte dos direitos humanos. Bem, nós temos 83 moções a Congresso e, portanto, é natural que nessas moções... Contra essa vai votar contra, não é? Vamos avançar, Rui, estamos mesmo com pouco tempo. As moções, na verdade, elas não são aprovadas em Congresso, elas descem à Assembleia para serem discutidas à Assembleia, é uma coisa diferente. Que é para depois não irem dizer se esta descer para ter debate é porque as pessoas a querem debater, não é necessariamente porque aprovem. Que é inconstitucional. O Rui Tavares, o Jorge Pinto... Mas eu só para dizer que achei fofo da parte do Miguel a ideia de que, quer dizer, um partido que tem nos seus documentos fundadores precisamente a defesa da Constituição, da Convenção Europeia de Direitos Humanos e da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, nas quais a propriedade privada é um direito humano, pudesse ter problemas com a propriedade privada. O seu problema não é com a minha fofura, é com os militantes do LIVRE que, pelos vistos, têm esses problemas. É só isso. Só estava a tentar perceber até onde é que isso vai. Não tenho nenhum problema com os militantes do LIVRE quererem fazer debates e quererem trazer às moções as suas ideias, porque somos um partido libertário e tem liberdade de expressão, e também não tenho nenhum problemas. Espero que o Miguel não tenha problemas com a sua fofura. Nada nenhum, vivo muito bem com ela. Mas quando houver uma moção para tomar a Bastilha, o Rui Tavares, o Jorge Pinto e a Isabel Mendes Lopes disseram que querem um partido pronto para a governação. Eu vou condensar aqui várias perguntas que tinha e lhe pedir também essa capacidade de síntese, que é quem é que são os quadros do LIVRE que têm para integrar um governo, e já agora pedir-lhe que sugerisse até algumas pastas para essas pessoas. Bem, esse é um exercício que faço só para lhe fazer a vontade. Não se deve fazer isto, como imagina. Mas, pronto, estou quase a deixar de ser com o porta-voz e permito-me aquilo que seria uma falha, evidentemente. Ninguém deve fazer isto, não metem isto lá em casa. Os partidos não devem pré-anunciar-se a esta ou aquela pasta e dizer esta pessoa é boa para esta ou para aquela pasta. Mas uma parte do seu desafio é muito sério. Já tinha vereador se fosse eleito pelo PS na Câmara de Lisboa. Uma parte dessa pergunta é de uma grande seriedade, porque, de facto, um partido que
não vai lutar por ter os maiores financiamentos das pessoas mais ricas do país, não vai lutar por ter 40 entrevistas exclusivas e ser o querido dos diretores de informação. Deve fazer uma coisa: usar o seu tempo a preparar-se para servir bem o país. Eu posso lhe dar exemplos. Eu tenho na nossa bancada parlamentar ao meu lado a Patrícia Gonçalves, que é alguém que, tal como a maior parte dos quadros do LIVRE da nossa geração, alguém que está grata pelas oportunidades que o Estado Social, o 25 de Abril, a democracia, o ensino público lhe deram. É uma catedrática das ciências exatas, da física, é diretora de um dos maiores e mais prestigiados laboratórios científicos do país, fundado por Mariano Gago. Bem, aí está alguém que, ainda por cima, já desempenhou funções executivas na oposição na Câmara de Lisboa, em substituição como vereadora, e que tem, evidentemente, todas as capacidades técnicas. A Isabel Menos Lopes também, que vem da Engenharia Civil, especialista em transportes, que tem apresentado propostas no Parlamento que vão desde o Código Laboral à Prestação Social Única, também evidentemente alguém que tem essas capacidades. Falando em pessoas que estão neste momento em lugares executivos, o Carlos Teixeira é vereador do LIVRE em Lisboa, é um ambientalista de provas dadas, com uma carreira dedicada às questões do ambiente, com defesa dos interesses do ambiente português em Bruxelas, foi vice-presidente da Liga para a Proteção da Natureza, evidentemente também, o Jorge Pinto, a Filipa Pinto, de que já falámos hoje aqui muito. O Jorge Pinto também, ambiente seria uma hipótese. Só estava a tentar perceber. O Jorge Pinto é engenheiro. Não quero desviar da enumeração. O Jorge Pinto é engenheiro do ambiente, tem uma carreira depois de funcionário europeu. Aliás, acho que eu, pelo menos, valorizo muito isso. Fala-se muito dos jovens que são forçados a sair do país por melhores oportunidades, mas também devemos valorizar aqueles que voltam ao país e que abandonam, às vezes, cargos e empregos que são muito confortáveis para virem servir o país. É o caso do Jorge Pinto, e aí, mais uma vez, ele mostra-se ter uma têmpera de serviço ao país e de amor à sua terra, não só à sua terra Amarante, mas à sua terra Portugal, que é importante. E evidentemente alguém que trabalhou na Eurocontrol, que é uma, digamos, a agência europeia que gera o espaço aéreo, evidentemente que tem capacidade técnica e muito conhecimento da legislação europeia, e eu poderia continuar. Sim, então... Estamos todos os dias a encontrar gente por todo o país que se junta ao LIVRE e que traz consigo um conhecimento técnico extraordinário. Nós temos, para dar um exemplo, temos a Rosa Val em Barcelos, que é para eu não falar só dos que estão aqui, porque senão dizem é só os que estão aqui. A Rosa Val em Barcelos, que esteve na nossa candidatura autárquica lá e que nos domínios da segurança social e do trabalho tem um conhecimento muito aprofundado. No meu caso, não sou o melhor juiz. não vou fazer este tipo de enumeração. O que é que daria, em que é que acha que podia contribuir, não é? Acho que esse é que é o ponto, não é? Onde é que acha que podia... Tenho contribuído e vou continuar a contribuir. Eu gosto muito do meu país e de participar no debate público do meu país. Aliás, acho que temos um problema geral, que é já não se debate Portugal como se debatia antes. Ou seja, aquele debate profundo, informado, que passa também por coisas que já não existem. Acabou, por exemplo, um jornal de ideias em Portugal, como era o JL. Tinha o Pelouro da Cultura, seria o ministro. Não, calma. Eu não cheguei a ter, porque o eleitorado não o quis. Mas era cultura, conhecimento, ciência e direitos humanos. Exatamente. Seguindo em frente, se nas eleições de 2024, as legislativas, o PS e o LIVRE tivessem ido a votos juntos, somando os votos que cada um teve, teriam ficado à frente da Aliança Democrática. Arrepende-se de não ter feito essa coligação pré-eleitoral? Não, o que eu me arrependo é de não me terem respondido, porque não se responde assim, porque eu não posso ter arrependimento de algo que não tem a ver comigo. Mas eu fiz desafios, inclusive em público, na televisão, no debate e em privado, com Pedro Nuno Santos. Nós dialogávamos, é natural. Isso podem ter a certeza que a liderança do LIVRE e a liderança, em particular do PS, mas de outros partidos à esquerda, têm que dialogar. Né? Mal feito seria se não dialogassem. E evidentemente que, por exemplo, o desafio que lancei não é um desafio de coligação, porque em legislativas o normal não é haver coligações, a lei é diferente das autárquicas, não temos tempo para entrar nesses detalhes, mas acreditem que é e que justifica coisas diferentes. Mas também há, basta olhar para a AD, não é? Mas sim. Sim, em autárquicas quem tem mais um voto ganha a presidência da Câmara. Sim, claro. Mas, quer dizer, vamos lá ver, o LIVRE não é o CDS da esquerda, certamente, e não tem esse papel que o CDS teve na AD. Conquistou os seus lugares com nada nos foi oferecido, nada nos foi garantido, nada era inevitável e com um esforço muito grande, uma coisa nova à esquerda. Agora, o que é que nós contrapropusemos, e foi uma pena que não viesse uma resposta positiva, que houvesse
um documento programático de entendimento que desse já ao eleitorado as garantias no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, na discussão da regionalização, em tantos temas, nas questões do ambiente, garantias, mesmo que fosse um número limitado de garantias programáticas, que sinalizasse ao país: estes partidos terão o tamanho que os eleitores entenderem relativo, mas estão prontos a governar em conjunto, e que permitisse dizer ao Sr. Presidente da República: o partido destes que tiver mais votos indigitará o primeiro-ministro ou a primeira-ministra com o apoio do outro. Certo. E isso já significaria ter eleitoralmente e depois parlamentarmente mais lugares de cada. Uma última pergunta, temos 30 segundos. Já referiu aqui, assim por alto, líderes com 40 entrevistas e que são os queridos dos diretores de informação. Estou a presumir que se esteja a referir a André Ventura. Sim, claramente. E à referência que costuma fazer ao facto de ele dar muitas entrevistas. Mas no seu caso, o Rui Tavares teve uma coluna de opinião na última página de um dos principais jornais diários. Não era líder partidário, longe disso. Bom, nem era militante de partido nenhum. Ainda bem que refere isso, porque quando teve a coluna semanal, no principal semanário do país, já era, não é? E tem, penso eu, ainda um podcast e um programa de televisão de história, num dos canais de notícias. Mais algum líder partidário tem esta exposição? Tudo legítimo, só lhe estou a perguntar, já que levantou esse tema. Enquanto liderança partidária, claro que há. Isso aí isso está estudado, Miguel. É? Por amor de Deus, não me diga que não lê essas coisas. Quer dizer, então, está estudado academicamente, por sondagens. Qual é o podcast, que um outro líder partidário tem? Quem é que nos meios de comunicação de massas tem mais horas de tempo de antena? É uma coisa que está academicamente estudada. E só estou a perguntar-lhe por si. Eu sei que está a perguntar-me, eu estou a responder. Porque, apesar de tudo, mas para isso é importante que nos tais 30 segundos eu consiga responder. Apesar de tudo, nas entrevistas, mais 30 segundos, apesar de tudo, nas entrevistas são feitas perguntas e respostas. Nos artigos de opinião e nos podcasts, não é? Nos seus podcasts, é assim, não. O Miguel sabe muito bem que os artigos de opinião e os podcasts, certamente que se eles não fossem interessantes, nenhum órgão de comunicação social os quereria. Felizmente sou historiador, é a minha vocação, é aquilo que eu mais gosto de fazer, e aparentemente portugueses de esquerda e de direita, e muitos que não são nem de uma coisa nem de outra, gostam dos meus livros de história e dos meus podcasts de história, nos quais, aliás, não falo de política. É essa justiça de me ser feita, tanto quanto é possível a um historiador não falar de política. Se eu falar da Segunda Guerra Mundial, evidentemente falo de um lugar que é de honestidade intelectual. Nenhum historiador pode dizer que é absolutamente objetivo. Todos devem lutar pela honestidade intelectual. A mesma coisa que faz o Rui Ramos aqui na Rádio Observador, e que o Expresso achou que o Rui Tavares faria bem no Expresso. Mas na realidade, se formos ver, as coisas cruzam-se, porque o seu discurso do 25 de Abril tem muitas semelhanças com o seu último artigo de opinião no Expresso e com temas que aborda no seu podcast de história. Portanto, as coisas cruzam-se, não é? Sim. A sua mensagem política cruza-se pelas suas várias formas de expressão pública, não é? Claro, isso é ótimo. Eu só tenho um cérebro e as ideias andam cá dentro, e elas fazem sentido em conjunto, mas também já várias vezes usei metáforas futebolísticas aqui hoje, e isso não quer dizer que seja aqui o único ponto sucessor do Roberto Martínez. Aqui o único ponto embora eu acredite em rodar pontas de lança. O Rui Tavares também tem uma grande exposição mediática, é só esse o ponto. Não é? É verdade. Tenho, nem de perto, nem de longe, tão aproximada, porque aí digo, são dados empíricos que estão estudados, da de André Ventura, e não como liderança partidária. Vou-lhe dar um exemplo. Enquanto co-porta-voz do LIVRE, sou convidado na altura das eleições, e agora porque vou sair de co-porta-voz. O André Ventura está sistematicamente, agora que tem 60 deputados, quando tinha 12, ninguém poderá dizer que o LIVRE, que tem 6 deputados, tem sequer metade da atenção que tinha ao Chega com 12. Obrigado. E sim, nem que o André Ventura, quando era deputado único, tinha mais atenção do que o LIVRE hoje em dia com 6 deputados. E, portanto, como liderança partidária, e isso faz todo o sentido, e aliás até ajuda a compreender, a enquadrar tudo isto, e eu creio que quando deixar de ser com o porta-voz aí, não perca esse espaço público, nem o Miguel queria que eu perdesse esse espaço público. Não, isso seria uma enorme falta de fofura, não vou fazer isso. Uma enorme falta de fofura, e eu estou sempre disposto para dançar mais um tango consigo aqui. Obrigado por ter vindo à Rádio Observador, Rui Tavares. Tem sido um prazer. E vamos seguir o vosso congresso.